com um seleto grupo, um grupo de 12 apóstolos escolhidos pessoalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquela ceia, naquela última ceia, Jesus faz uma grande revelação que a todos os 12, ou melhor, os 11, porque um deles sabia que estava fazendo, deixou-os espantados, surpreso, porque naquela ceia, naquele evento, Jesus fez uma grande revelação que deixou a todos olhando um para o outro. Jesus diz aqui no verso 21, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Que cena triste, meus queridos irmãos, meus diletos amigos. O Senhor Jesus Cristo que escolheu pessoalmente cada um daqueles homens que formaria o seu seleto grupo, o primeiro grupo do nosso Senhor Jesus Cristo, os 12 apóstolos que com ele pregaria o evangelho, expulsaria demônio, que fez e acompanhou aqueles 12, os vários e maravilhosos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou na companhia deles. Aqueles 12, portanto, presenciaram a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles 12 presenciaram aquela voz maravilhosa que veio do céu e uma pomba pousou sobre Jesus e disse, este ouviu uma voz do céu, este é meu filho amado, que me comprazo. Aqueles 12 fizeram testemunha. Mas mesmo com toda esse milagre, com toda essa manifestação da glória de Deus no Senhor e através do Senhor Jesus Cristo, um daqueles 12 não quis se dobrar, não quis continuar fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, nem aquele chamado glorioso, porque entre tantas multidões, entre tantas pessoas naquela multidão, ali Jesus escolheu apenas 12. E Jesus disse ali, revelou ali, e aquele homem, Judas, ele perpetrou esta covarde, essa atitude tão covarde. Judas recebeu o chamado, Judas recebeu, inclusive, a incumbência de ser o tesoureiro do grupo. Era ele que guardava todas as doações que recebia do povo para a manutenção de Jesus e os apóstolos, portanto, era um homem de confiança. Mas aquele homem, ele não considerou, ele não levou em consideração, não só o fato de ser escolhido como um dos apóstolos, de ter acompanhado aqueles milagres de Jesus, de ter até feito o milagre de Jesus, que diz a Bíblia que os discípulos foram, os apóstolos foram, e voltaram dizendo que os demônios a eles se submetiam. E entre eles, com certeza, também estava Judas. Ou seja, ele experimentou da glória, da majestade, do poder e, sobretudo, da companhia divinal do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, aquele homem tornou-se, além de ladrão, também um traidor. E hoje também, nós podemos perceber que há pessoas no meio do Evangelho que, apesar de ter tido, eu não desconheço, uma experiência com Deus, andado com Deus, pregado a palavra de Deus, tem traído o nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente como Judas, ou a semelhança de Judas. Porque Deus deu oportunidade a Judas para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados, da sua traição, do seu roubo de ter sido ladrão. E Jesus deu a oportunidade quando disse, um de vós há de me trair. Era exatamente a oportunidade que Jesus estava dando para Judas. E alguém pode dizer, mas um homem teria que acontecer isso, mas não teria que ser necessariamente Judas. Até porque alguns teólogos dizem que quem tinha todas as características para fazer isso era Pedro. Pedro que era bem expressivo, Pedro que era um tanto apressado nas coisas, mas não Pedro lá no final, apesar das suas fraquezas, no fundo ele confiava no Senhor Jesus Cristo e desde aqui na sua covardia, quando ele negou Jesus, ele se arrependeu amargamente. Não foi o que aconteceu com Judas, porque Jesus, dando a ele aquela oportunidade em plena ceia, no último culto, ele simplesmente não atentou, não levou em consideração essa grande chance que Deus lhe havia dado. Assim como muitas pessoas hoje que estão à semelhança de Judas, pregando o evangelho, andando com as coisas de Jesus, Deus está dando oportunidade para se arrepender e as pessoas continuam agindo
como Judas, não ouvindo a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não traia, meu amigo, meu irmão, minha querida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.